De que forma o veganismo vai além da alimentação para você? Para mim, vai além da alimentação pelo fato de ser um estilo de vida, né? Do vegano ele viver todos os dias o veganismo além do prato, né? Além do que ele come. Então, vai do que ele consome de entretenimento, de produtos no geral, né? Cosméticos, de roupa. Tive muito contato com veganos dentro do projeto VegUFES, principalmente no campus de Goiabeiras, que nós temos um público vegano maior, e tive muita troca e achei muito legal. Eu acho que o veganismo ele é mais do que uma questão que está ligada à alimentação de uma pessoa ou um estilo de vida individual. Ele é uma coisa que atravessa essa barreira do indivíduo e pensa no planeta, né? Como um todo. Pensa numa forma de refrear o processo de industrialização dos alimentos, de consumo de produtos de origem animal que são baseados em cima de degradação ambiental, né? Então, eu acho que olhar para o veganismo é tentar olhar para além do indivíduo, do individualismo e ir para o coletivo, ir para o bem-estar de todos nós, né? Existem alguns estudos, por exemplo, que falam da degradação do ambiente da Amazônia para a formação de pastagens. Isso é surreal você imaginar que um dos biomas mais ricos do planeta estão sendo degradados por conta do avanço da pecuária, por exemplo, né? Então, acho que o veganismo, não que todas as pessoas tenham que ser, mas a existência de pessoas, e sem fazer nenhum critério de julgamento, né? Então, quanto mais veganos crescerem no planeta, talvez a gente consiga achar um ponto de equilíbrio, né? Para que diminua a degradação, por exemplo, do meio ambiente para a produção de proteína de origem animal. Você percebe mudanças na aceitação e na visibilidade do veganismo na universidade nos últimos anos? Sim, isso é um fato, né? Nós temos muitos estudos colocando o veganismo, o vegetarianismo como nova tendência aí no mundo da nutrição. A gente tem também dados de que tem um maior número de veganos e vegetarianos nas universidades de anos para cá, né, da atualidade. E eu acho isso muito positivo, né? É muito legal, porque a gente tem mais estudos sobre a área, a gente entende mais sobre a área, e é muito positivo para o mundo da nutrição. Como você enxerga o papel do veganismo radical na luta pelos direitos dos animais e pela transformação social? Acredita que ele afasta ou aproxima as pessoas do movimento? Eu acredito que tudo radical, na minha opinião, né, afasta um pouco as pessoas dos movimentos. Não sou muito a favor, mas eu acredito também que a gente não possa generalizar todo o movimento, né? A gente tem uma questão um pouco de preconceito quanto ao movimento vegano, mas eu acho que tudo tem que ser colocado com muito respeito e muito bem argumentado. Boa pergunta. Eu acho que a gente pode, por exemplo, primeiro que o radicalismo acho que ele nunca é legal, né? Seja ele qual for, mas eu acho que a gente também tem que analisar o conceito de radicalismo nesse campo, né? Porque imagina que vencer a barreira do óbvio e vencer a barreira, às vezes, do mercado, às vezes da grande mídia, que é financiada por esse tipo de mercado, ela não é trivial, né? Então, às vezes, você tem que ter uma voz mais incisiva, ou um comportamento mais incisivo, ele pode ser explicado por esse tipo de papel, né? Que é de quebrar um protagonismo secular de grandes corporações que vêm de uma outra forma, né? E também tem um outro lado, que é enxergar se isso é necessariamente um tipo de radicalismo, né? Às vezes o que é contraditório é taxado como radicalismo para poder diminuir o próprio movimento, né? Então, a gente também tem que analisar aonde de fato existe o radicalismo. Mas eu acho que é isso, as transformações sociais, elas geralmente acontecem de uma forma paulatina, né? Então, por mais que haja um movimento com uma voz que seja incisiva, provavelmente o que transforma as pessoas é o tempo e é o processo, mais do que o ativismo, né? Ele não deixa de ser importante por isso, mas eu acho que eu analisaria por esse prisma. Qual a sua opinião sobre o consumo de produtos plant-based desenvolvidos por grandes indústrias frigoríficas? Isso fortalece ou enfraquece a causa vegana? É bem polêmico esse, né?
Eu acredito que é muito importante a gente saber o que a gente está consumindo, saber de onde vem, né? Saber da sua origem. A gente tem que esses produtos, além de tudo, são ultraprocessados, então tem muitos aditivos para aquele produto, aquele hambúrguer, por exemplo, chegar naquela consistência, naquele cheiro, naquele sabor. Então eu acho muito importante a gente deixar esse enfoque nisso. Mas eu acho também que, por outro lado, é muito importante, porque eu, por não consumir carne já há mais de 3 anos, eu tenho que ir em vários restaurantes, por exemplo, de hambúrguer. Esses restaurantes, eles compram esses produtos plant-based, essas carnes do futuro, dessas indústrias, e conseguem incluir o público vegetariano e o vegano no seu cardápio dessa forma, né? Então, o vegano e o vegetariano, ele consegue sair com seus amigos, enfim, e ter uma opção para ele ali naquele local. Então, eu acho isso muito positivo, se a gente olhar dessa forma, né? Mas tem todo esse outro lado de ser um ultraprocessado, de vir dessas indústrias frigoríficas, de ser caro também, né? A gente tem esse alto custo. Então, eu acho que tudo tem que ser analisado dos dois lados. Não dá para a gente julgar, né? São muitas que estão surgindo. Elas não têm como base fundamento que fundamentou a causa vegana, né? Elas não têm, por exemplo, nenhuma ligação com o bem-estar social, animal ou com a manutenção do ecossistema, seja ele qual for, que esteja sendo afetado por essas empresas. É uma questão de oportunidade de mercado, é um mercado que cresce absurdamente no planeta todo, e muitas dessas corporações estão pegando carona nessa esteira do crescimento de um mercado e estão olhando para isso como meramente uma questão de consumo e renda, né? Então, acho que esse é um ponto. Só que isso acho que não diminui, né, talvez não remove um outro lado, que é a popularização da causa. Você tem hoje um monte de pessoas que começam, por exemplo, se iniciam, né, dentro dessa esteira do veganismo ou de ser vegetariano, dependendo, através da experimentação de alguns desses produtos. Então, acho que, apesar deles estarem completamente desatrelados à causa, eles acabam fazendo um papel importante, que é ajudar na disseminação da causa e numa mudança de pensamento de algumas pessoas.